Havia uma cachorra chamada Bela que vivia em uma casa na zona rural. Ela era uma cachorra muito amigável e adorava brincar com seus donos e os visitantes que vinham à casa. No entanto, um dia, os donos notaram que Bela começou a agir de forma estranha, olhando fixamente para um canto vazio da sala e latindo para nada. Eles ficaram preocupados, pensando que ela poderia estar doente ou assustada. Depois de alguns dias, os donos começaram a notar um padrão no comportamento de Bela. Ela sempre olhava para o mesmo canto da sala e latia para o nada, como se estivesse vendo alguma coisa que os humanos não podiam ver. Eles começaram a desconfiar que talvez Bela estivesse vendo espíritos. Inicialmente, eles ficaram assustados com essa possibilidade, mas ao longo do tempo, eles começaram a se acostumar com a ideia de que sua cachorra podia ver coisas que eles não podiam. Eles começaram a notar que Bela só latia para os espíritos quando eles estavam se sentindo tristes ou zangados, como se ela pudesse sentir suas emoções. Com o tempo, os donos aprenderam a confiar nos sentidos de Bela e perceberam que ela era uma fonte valiosa de intuição. Eles começaram a prestar mais atenção em seu comportamento e a usar sua habilidade de detectar espíritos como um sinal de que algo estava errado na casa. Embora fosse incomum ter uma cachorra que via espíritos, os donos aprenderam a valorizar a habilidade de Bela e a usá-la para proteger sua casa e sua família. Eles perceberam que, embora não pudessem ver os espíritos, podiam confiar nos instintos de sua cachorra e em sua capacidade de detectar o invisível. Bela se tornou uma parte importante da família e, embora sua habilidade pudesse parecer assustadora para alguns, eles aprenderam a abraçar sua habilidade única e a usá-la para o bem. Com o passar dos anos, a habilidade de Bela de detectar espíritos se tornou ainda mais aguçada. Ela era capaz de distinguir diferentes tipos de energias e emoções, e seu comportamento ajudou os donos a identificar quando havia espíritos bons ou ruins na casa. Um dia, um amigo dos donos, que era um médium, veio visitá-los e percebeu imediatamente que Bela era capaz de ver espíritos. Ele explicou que os cães, como outros animais, têm uma sensibilidade maior para detectar energias e emoções, o que explicava a habilidade de Bela. O médium também explicou que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todos os espíritos são maus. Alguns podem estar presos na Terra por diferentes razões, enquanto outros estão simplesmente de passagem. Ele sugeriu que os donos de Bela tentassem se comunicar com os espíritos que ela detectava, para entender suas necessidades e ajudá-los a seguir em frente. Os donos ficaram um pouco hesitantes em seguir o conselho do médium, mas decidiram tentar. Eles começaram a meditar e a enviar pensamentos positivos para os espíritos que Bela detectava, pedindo-lhes que encontrassem a paz e a luz. Com o tempo, eles perceberam que, ao fazer isso, o comportamento de Bela mudava, ela não latia tanto e parecia mais relaxada. Com o tempo, os donos aprenderam a conviver com a habilidade de Bela de ver espíritos e a usá-la para ajudar os espíritos a encontrar a paz e a luz. Eles perceberam que, embora possa ser assustador lidar com o desconhecido, a habilidade de Bela era um presente que podia ser usada para fazer o bem. E, acima de tudo, eles aprenderam a amar ainda mais sua querida cachorra, que era capaz de ver coisas que eles não podiam. Com o tempo, a fama de Bela se espalhou pela vizinhança e, eventualmente, ela se tornou conhecida como a cachorra que vê espíritos. As pessoas da região começaram a procurar os donos de Bela para pedir ajuda quando percebiam algo estranho em suas casas. Alguns estavam assustados com os espíritos que viam, enquanto outros simplesmente queriam entender melhor o que estava acontecendo. Bela, sempre gentil e amorosa, recebia a todos com alegria e sua habilidade de detectar espíritos ajudava a acalmar os medos das pessoas. Ela se tornou uma espécie de guia espiritual para muitos na região e as pessoas sempre voltavam para agradecer a ela e aos seus donos por ajudá-los a entender melhor o mundo espiritual. Os donos de Bela estavam muito orgulhosos de sua cachorra e, ao longo dos anos, eles aprenderam a trabalhar em conjunto com ela para ajudar os espíritos a encontrar a paz e o descanso que mereciam. Eles aprenderam a meditar e a usar técnicas de cura para enviar energia positiva para os espíritos, ajudando-os a se libertar de suas amarras terrenas e seguir em frente. Bela viveu uma vida longa e feliz e, mesmo quando ficou idosa, nunca perdeu sua habilidade de detectar espíritos.
Ela sempre foi uma presença amorosa e reconfortante para todos que precisavam de ajuda e seus donos nunca se esqueceram da importância que ela teve em suas vidas. Quando ela finalmente faleceu, eles souberam que sua cachorra tinha deixado um legado importante e que nunca seriam os mesmos sem ela. História 2. Há alguns anos, uma família de 4 pessoas, os Smiths, se mudou para uma casa nova em uma cidade pequena e tranquila nos Estados Unidos. A casa era antiga, mas a família acreditava que tinha potencial para se tornar sua casa dos sonhos depois de algumas reformas. No entanto, algo estava muito errado com a casa. Logo após a mudança, a filha mais nova da família, Emily, começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Ela via uma mulher de branco com cabelos longos e negros que sempre parecia estar atrás dela, tentando agarrá-la. Emily acordava gritando todas as noites, assustando seus pais. A mãe da família, Karen, começou a sentir uma presença estranha em toda a casa. Ela sentia que alguém ou algo a estava observando constantemente. Ela ouvia ruídos inexplicáveis e portas abrindo e fechando sozinhas. Eventualmente, Karen começou a sentir algo tocar sua pele quando estava sozinha em casa. O pai, John, era um homem cético e não acreditava em coisas sobrenaturais, mas ele começou a sentir uma presença estranha também. Ele sentia que algo o seguia pela casa e que nunca estava sozinho, mesmo quando ninguém mais estava em casa. Ele também ouvia ruídos inexplicáveis e portas abrindo e fechando sozinhas. Os Smiths tentaram ignorar esses eventos estranhos e focar em sua vida cotidiana, mas as coisas só pioraram. Emily continuou a ter pesadelos terríveis e Karen e John experimentaram fenômenos cada vez mais assustadores. Finalmente, depois de algumas semanas, eles decidiram chamar um paranormalista para ajudá-los. O paranormalista passou várias horas na casa, investigando e tentando entender o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, ele disse à família que havia uma entidade maligna na casa e que eles precisavam se mudar o mais rápido possível. Os Smiths imediatamente seguiram o conselho do paranormalista e mudaram-se para uma casa nova, deixando para trás todas as suas posses. Eles nunca mais voltaram para a casa assombrada. Embora eles tenham se mudado, a experiência deixou uma marca profunda na família. Eles nunca foram capazes de esquecer as coisas assustadoras que aconteceram naquela casa e ficaram traumatizados por anos. Ainda hoje, eles não sabem o que exatamente aconteceu naquela casa e o que era aquela entidade maligna que os assombrou.